Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez começando o nosso programa Saúde em Evidência, claro, pedindo permissão para entrar em sua casa para trazermos mais um programa que traz informação sobre tratamento, prevenção e, claro, sempre provocando você a ter uma melhor qualidade de vida. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre atendimento a domicílio. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é uma inovação no tratamento da medicina. E para isso, hoje, nós vamos receber aqui de forma diferente 4 profissionais nessa área que trabalham diretamente com pacientes a domicílio. E como você viu, o nosso programa hoje está um pouco diferente. Temos aqui 4 convidados para falar de forma interativa sobre o cuidado e o atendimento a domicílio. E nesse primeiro bloco eu vou conversar com a Caroline Souza, ela que é fisioterapeuta. Caroline, primeiro seja bem-vinda, tá, ao nosso Saúde em Evidência. Eu já quero começar perguntando a você quais são os benefícios da reabilitação do paciente a domicílio. Olá, Tiago, tudo bem? Bom, os benefícios são inúmeros, né? Primeiramente, porque dá essa comodidade ao paciente dele não ter que se deslocar, que muitas vezes o paciente a domicílio realmente ele não consegue. Ele está perto da família, né? Então há essa interação de paciente, família, o fisioterapeuta. Então isso aí pra gente é o que tem de melhor. E além de que, assim, ele se sente mais confortável também, por estar no seu ambiente, por estar em sua casa, ele se sente também mais seguro em receber o tratamento. Como funciona esse atendimento para cada paciente? Eu acredito que cada paciente tem uma exigência diferente. Como é que funciona isso? Bom, e aí é como você disse, cada paciente tem um tipo de conduta, então vai depender de como eu recebo aquele paciente. Se eu pego um paciente cadeirante, é um tipo de conduta. Se eu pego um paciente acamado, já é outra conduta. Se eu pego um paciente que ele tem sua locomoção, já é outro tipo de conduta. Então, vai depender realmente de como é que eu chegar lá, como é que eu vou receber aquele paciente. Mas, inicialmente, a gente faz aquela avaliação para poder daí levar o atendimento adiante. E como é feita essa avaliação do paciente a domicílio? Eu faço, né, uma anamnese, que é as perguntas iniciais, dos dados do paciente, e aí essa avaliação ela é feita juntamente. Se tiver um cuidador lá com esse paciente, né, ele participa dessa avaliação, mesmo que seja um paciente lúcido, e principalmente se não for lúcido. Geralmente quem vai responder essas perguntas para mim é o familiar ou o cuidador desse paciente. Sim. Peço que sempre alguém esteja ali participando, ou para relembrar o paciente de alguma coisa, se ele não tiver lembrança, ou até mesmo para enfatizar melhor as informações. E aí a gente vai coletando aqueles dados, né? Qual é a patologia daquele paciente, se ele toma algum medicamento, se ele precisa de um cuidado especial, além do que eu já ofereço da questão de trabalhar a locomoção e essas coisas. Qual é a diferença na reabilitação do paciente nas consultas em uma clínica para domicílio? Bom, a diferença é que na clínica, né, no nosso consultório, a gente, querendo ou não, a gente está na nossa zona de conforto. Então, quando a gente vai ali para a casa do paciente, a gente invade um pouquinho a privacidade dele. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais minucioso, para poder adentrar dentro da rotina daquele paciente. Acaba que sendo também mais facilitador para a gente, porque aí a gente tem noção de tudo o que acontece no dia a dia dele. E no consultório não, a gente só sabe aquilo que ele traz para a gente e não a sua realidade em si. Me responda uma outra coisa que agora eu fiquei bastante curioso. Quando a gente vai numa clínica de fisioterapia, você vê ali diversos equipamentos para ajudar na reabilitação do paciente. Obviamente, você não consegue levar todos esses equipamentos para um atendimento a domicílio. Então, aí, como é que é feita, então, essa reabilitação a domicílio quando você não consegue levar determinados equipamentos para o domicílio? A gente utiliza o que tem dentro da casa do paciente.
uma cadeira, né, que já ajuda a gente a trabalhar o sentar e o levantar de um paciente, ajuda a gente a trabalhar um agachamento, a gente utiliza a almofada que tiver para poder fazer algum tipo de contração, a gente utiliza lençóis, toalha, alguma bolinha, garrafa PET, coloca água dentro, já serve para ser utilizado como peso. Então, é realmente utilizar a criatividade e tudo que tiver no cotidiano daquele paciente. Cabo de vassoura, um balde, tudo que tiver a gente está utilizando, uma escada, o espaço que tiver na casa para estar utilizando o caminhar dele para estar ali sempre que, até porque não dá para a gente levar tudo, como você mesmo disse. Às vezes também a casa não tem espaço, então a gente se vira nos 30. Uma última pergunta, Carol. A reabilitação em casa, nesse tratamento a domicílio, na sua opinião como profissional, ela é mais segura, digamos que ela tem um diagnóstico mais assertivo por estar em casa, cercado ali da família, do que o paciente indo muitas vezes a uma clínica, muitas vezes ele vai só ou acompanhado de um cuidador? Eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil o atendimento a domicílio justamente pelo que eu já te disse. Por essa participação do familiar e por a gente ter o contato direto com a rotina do paciente. Então, a gente tem noção daquele espaço, do que ele é capaz de fazer, porque muitas vezes o paciente ou o familiar omite para a gente em consultório, né? Então, assim, a gente vai. Quando você entra, não, você vê tudo. Então, vê as condições dele, vê o que ele é capaz de fazer, como a família é capaz também de participar, quem realmente participa da rotina dele e como essa pessoa pode ajudar a gente. Então, é bem mais fácil quando você entra realmente dentro da vida do paciente. Carol, me dá uma informação. Na ausência do fisioterapeuta, um familiar ele poderia fazer os exercícios com o paciente a domicílio? Pode. Inclusive, quando a gente tem esse contato paciente e família, eu sempre peço que o familiar ou o cuidador, quem seja a pessoa mais presente para estar ali com aquele paciente, que acompanhe os exercícios que eu esteja fazendo, para que ele possa aprender e, querendo ou não, é uma troca de conhecimento. Então, a gente ensina, em caso de pacientes acamados, como é que vai manusear aquele paciente, como é que eu vou levantar, como é que eu vou fazer para dar um banho, como é que eu vou mudar ele de posição no leito. Então, tudo isso é uma troca. Então, eu sempre passo esse tipo de exercício para o paciente. Quando é um paciente lúcido, né? Eu passo para ele, olha, quando eu não estiver aqui, você vai fazer tal exercício. Até porque muitas vezes o paciente só faz a fisioterapia uma vez na semana. Uma ou duas, e é pouco, em alguns casos é pouco. Então, a gente tem que passar o máximo possível de outras atividades para que eles estejam realizando sem a nossa presença. E aí, com a participação do cuidador, de algum familiar, ou até mesmo ele sozinho. Você falou aí que pode acontecer de as sessões serem uma ou duas vezes na semana. A depender da lesão que o paciente tenha, quanto tempo dura cada sessão? A sessão dura, no máximo, ela tem que durar 40 minutos. No máximo, 40 a 45 minutos. Eu ainda chegar a passar, às vezes, uma hora, porque após os exercícios, eu estou sempre dando essas informações. E também recebendo do paciente. Como é que foi hoje? Como é que você está se sentindo? Como era que você estava antes de eu chegar? Como é que você está agora após os exercícios? Em casos de pacientes lúcidos, né? Que podem me trazer essa informação. Quando não, após cada atendimento, é conversado com o cuidador quem está ali. Como é que você está achando que ele está se comportando? Como é que foi os dias dele quando eu não estava aqui? Você vendo a fisioterapia sendo realizada, você achou que houve uma resposta, ele tem uma resposta melhor? Então, assim, dura de 45 minutos a uma hora, é o máximo. E o mínimo de uma fisioterapia é 30 minutos. E aí vai depender da resposta do paciente, porque muitas vezes o paciente ele não consegue aguentar tanto tempo de fisioterapia, dependendo da patologia que ele tenha. Aí ele não consegue. Para você dar uma alta a um paciente em domicílio, existe uma diferença quando o paciente ele é acompanhado na sua clínica? Por exemplo, porque eu sei que há um tempo para o tratamento, digamos que o paciente chega para você e você percebe que o paciente precisa de, vamos dizer, 45 sessões, né? Mas a domicílio, existe também essa mesma prática de quantas sessões o paciente vai precisar? Eu não sigo essa questão de sessões, assim.
Às vezes vem uma requisição para que o paciente ele realize, tipo, de algum outro médico, por exemplo. Ah, eu quero que o paciente realize 40 sessões de fisioterapia. Não, vai depender de mim. Até porque eu tenho a minha avaliação. Então, dentro da minha avaliação e no decorrer do tratamento, porque possa ser que o paciente foi pedido 40 sessões, mas com 10 ele consiga me dar uma resposta. Então, se ele está com 10, ele me devolve aquela resposta que eu quero, que ele já esteja habilitado e conseguindo levar uma vida normal sem que ele precise da fisioterapia, ele tem alta. Então, eu não sigo a orientação de ninguém, eu sigo a minha avaliação e o que eu tenho traçado para aquele paciente. Se ele atingiu os meus objetivos, que quando a gente faz a avaliação, a gente traça objetivos, após, em cima daqueles objetivos, a gente traça as condutas, que serão realizadas semanas a semanas. Então, a partir daquilo ali é que eu vou dizer, mais ou menos, e dependendo da resposta dele, se ele já tem capacidade de ter alta. Se não, ele não tem. E, basicamente, é a mesma coisa do consultório. A gente só dá quando a gente tem uma resposta positiva diante dos objetivos que foram traçados. Então, é isso. Nós conversamos aqui com a fisioterapeuta Caroline Souza. Ela que também faz um trabalho de atendimento a domicílio, que é o tema do nosso Saúde em Evidência desta semana. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nesse segundo bloco nós estamos recebendo um outro convidado, desta vez para falarmos sobre o tema do nosso programa hoje, que é atendimento a domicílio. Eu estou recebendo o Dr. Átila Araújo, ele que é clínico geral. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa Saúde em Evidência. E eu já gostaria de começar perguntando ao senhor qual a diferença de uma consulta em um consultório e uma consulta que é feita a domicílio. Okay, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade da gente estar aqui dando uma maior explanação sobre como funciona o nosso trabalho, essa nova
visão em relação à saúde que a gente está trazendo para Arco Verde. Em primeiro lugar, a grande diferença do nosso atendimento domiciliar para o atendimento do consultório é a metodologia. A metodologia do atendimento consultório, ela é principalmente na metodologia centrada no problema. E o que seria isso? Você está doente, vai para o consultório, a gente foca no teu problema, resolve o teu problema e acabou, certo? Que é louvável também, eu vou tratar você. Mas a gente tem uma proposta diferente da metodologia centrada na pessoa. E o que seria isso? É entender todo o contexto por trás do processo de adoecimento. Desde o ambiente que o paciente está inserido até todo o contexto familiar e do próprio adoecimento. Quando o senhor faz essa consulta a domicílio, nesta avaliação, o senhor consegue perceber, por exemplo, que o ambiente em que esse paciente está pode ser benéfico ou não para o paciente? Sim, sim. Desde o contexto estrutural, tá? De quais as demandas que esse paciente tem. O paciente vai estar em casa e ele vai precisar fazer fisioterapia mais intensiva, ou a gente vai precisar estar mobilizando esse paciente, até o contexto pessoal, certo? Dos familiares. O familiar entende qual é a patologia do paciente, entende quais limitações essa patologia traz ao paciente e como ele deve se portar diante do paciente. Normalmente, quando a gente fala em consulta a domicílio, a gente imagina que seja um paciente idoso ou acamado com uma certa limitação de movimentos. Mas, no geral, qual o tipo de paciente a domicílio que o senhor normalmente consulta? A consulta ela é bem ampla, né? A gente tem uma gama de pacientes que a gente tem bem essa visão, concordo com você, mas principalmente, de fato, são pacientes graves, pacientes já com aquela indicação de tratamentos mais conservadores, tá certo? Mas a gente pode abranger. A gente pode atender paciente pós-operatório, a gente pode atender pacientes os quais não desejem se deslocar ao consultório, certo? Até porque um dos grandes benefícios desse atendimento a domicílio é trazer um maior conforto ao paciente. Com isso, a gente consegue criar um maior vínculo e tendo um maior vínculo na relação médico-paciente, na relação da equipe com o paciente, a gente tende a ter melhores resultados. Há uma diferença aí que a gente precisa tentar explicar para as pessoas que estão em casa, quando a gente fala de consulta a domicílio, que é a questão da diferença desse atendimento, dessa consulta a domicílio, com o que existe hoje conhecido como o home care. Qual é essa diferença? Bom, isso é bem importante a gente salientar, porque o nosso serviço, a gente trabalha com a consulta de acordo com a demanda, certo? O home care tem, sim, de certa forma, um acompanhamento mais longevo. No entanto, o que a gente pode falar de fato é que a gente tem essa metodologia centrada na pessoa e a gente tenta entender todo o contexto do paciente, o que é que está acontecendo no momento, como é que eu posso resolver o problema desse paciente nesse momento, ok? Quando o senhor faz um atendimento a domicílio, né, e aí na sua consulta, na sua avaliação, o senhor percebe aí que este paciente precisa de uma consulta de um outro especialista para o tratamento dele. Esse especialista que o senhor indica, ele também pode ir a domicílio para fazer esse atendimento ou acompanhamento do paciente? Bom, ele poderia, teoricamente poderia, qualquer profissional, desde que se disponha a fazer isso, poderia. No entanto, depende da demanda. Eu tenho um paciente com um problema neurológico que eu preciso fazer uma ressonância nuclear magnética para a gente entender o que é que tem por trás. Então, isso daí o paciente demanda que ele vá até a clínica, né? No entanto, às vezes eu posso ter um paciente geriátrico, certo? Um paciente geriátrico precisa da avaliação global do geriatra, para ver o nível de funcionalidade desse paciente. E aí o geriatra poderia se deslocar até o ambiente domiciliar do paciente. Doutor Átila, quando o senhor faz uma consulta, o senhor obviamente deve perceber ali durante a sua avaliação a necessidade muitas vezes de uma equipe multidisciplinar para acompanhar esse paciente. Como é que o senhor faz essa percepção dessa necessidade de que outros profissionais possam acompanhar esse mesmo paciente junto com o senhor? Bem, Tiago, a consulta da gente ela consiste em 3 momentos.
dividido em 3 momentos. O primeiro momento é um diálogo com os familiares, com os acompanhantes, para a gente entender em que contexto está inserido esse paciente, qual o contexto do processo de adoecimento, há quanto tempo o paciente está com essa doença, quais são as outras comorbidades, qual o grau de funcionalidade desse paciente, como ele vem evoluindo ao longo do tempo, ok? Quais cuidados ele vem tendo de equipe, seja com fisioterapeuta, com nutricionista, com acompanhamento pessoal da enfermagem, cuidadores. E após isso a gente vai ao paciente. Isso daí dando exemplo, o caso dos pacientes que têm uma funcionalidade mais comprometida. Um paciente que está acamado, um paciente neurocrítico, um paciente com alguma doença incapacitante, que a gente precisa primeiro conhecer com a família e depois se deslocar até lá. A gente vai até o paciente, faz um exame físico sumário, começa com a avaliação neurológica para ver como é que está a cognição desse paciente, que é a que a gente costuma falar que é o exame crânio-caudal. A gente faz desde o ponto de vista neurológico, da cabeça até os pés, vendo extremidades e passando pelo sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal. E quando acaba esse exame, a gente se reúne novamente com os familiares a fim de buscar uma estratégia, um plano terapêutico. E o que é que seria isso? É uma decisão compartilhada, tá bem? Não é imposto por médico, imposto por enfermeiro, imposto por fisioterapeuta. Não, a gente acaba aqui entrando num consenso do que seria melhor para esse paciente. Claro que a gente dá o ponto de vista técnico, baseado em ciências, em evidências, tá certo? E a partir daí a gente guia. O paciente precisa de mobilização. Vamos encaminhar o fisioterapeuta? Vamos fazer X consultas com fisioterapeuta para esse paciente? O paciente precisa de um acompanhamento nutricional. Vamos organizar para ter uma consulta com um nutricionista e a gente dispõe desses profissionais no nosso serviço. O paciente não está conseguindo deglutir. Será que a gente vai precisar passar uma sonda nasenteral para poder esse paciente se alimentar através da sonda e não ter um processo de desnutrição que seria péssimo para o prognóstico desse paciente? O paciente não tem diurese, então o paciente demanda que a gente instale uma sonda vesical de demora, aí seria o acompanhamento com a enfermagem. Então tudo isso daí é visto através desses momentos na consulta. Uma outra informação que eu acho que seria importante da gente passar para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Doutor, quando acontece a consulta, o senhor falou aí do passo a passo, que é quando primeiro há uma conversa com os familiares, depois o senhor vai fazer uma avaliação diretamente com o paciente. Quando o paciente é um paciente, digamos que ele esteja ali num estado incomunicável, que o senhor não consiga ter um diálogo com o paciente. Como é que o senhor faz para trabalhar essa avaliação, então? Bom, ótima pergunta. Principalmente aí a gente demanda a ajuda da família. Claro que não são todos os casos que a gente tem profissionais de saúde dentro da família, que tem uma população leiga, mas é impressionante a gente ver isso daí ao longo do tempo, como as famílias elas se interam acerca dos problemas para poder ofertar o melhor suporte para esses pacientes. Claro que nem sempre é capaz disso acontecer, as famílias também têm suas limitações, mas a gente busca, tanto na história clínica do paciente, através de exames laboratoriais, de exames de imagem prévio, da história do adoecimento em si, através de uma anamnese, de uma história colhida, a história pregressa eficaz, poder entender qual o grau de funcionalidade desse paciente, ainda que o mesmo não consiga referir nem relatar nenhuma queixa ou problema, o que também pode ser observado pela gente através do exame físico. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele não se comunica comigo, mas ele está sem diurese, ele está sem evacuar, eu vou palpar o abdômen dele. Quando eu palpo o abdômen dele, ele faz faces de dor. Então eu consigo entender que isso daí tem algum problema no sistema geniturinário ou gastrointestinal. Outra coisa que me despertou agora uma curiosidade. Há uma eficácia nesse tratamento a domicílio? Quando o senhor consegue acompanhar um paciente a domicílio, o senhor percebe uma eficácia melhor e maior do que quando o paciente é levado ao seu consultório? A grande questão nesse ponto de vista daí seria tanto o acompanhamento longitudinal, mas também o vínculo que é formado com o paciente.
O paciente no seu ambiente domiciliar, ele se sente muito mais à vontade para relatar, no caso de pacientes que têm condições cognitivas de relatar ou referir suas queixas. Então, a gente acaba chegando em alguns problemas de forma, às vezes, até mais rápida, tá? E também, entendendo todo esse contexto por trás do paciente, a gente consegue ter uma intervenção mais eficaz no próprio ambiente no qual o paciente está inserido. E nós conversamos neste bloco com o Dr. Átila Araújo, ele que é clínico geral e que faz um trabalho também de atendimento a domicílio com consultas a pacientes. E aqui eu quero deixar o espaço aberto, doutor Átila, para que o senhor possa dar as suas conclusões a respeito da importância desse atendimento a domicílio também, desde já agradecendo a sua participação. Bom, Tiago, muito obrigado, primeiro pelo espaço nesse programa que é tão importante para a saúde da nossa cidade e da nossa região. É bem importante a gente ter um espaço desse para trazer a real informação sobre como funciona o nosso serviço, que é uma nova forma que vem para quebrar paradigmas em relação ao atendimento na saúde. Muito obrigado e estou à disposição para novos esclarecimentos. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais um convidado para a gente falar sobre o tema de hoje, que é tão abrangente, como disse o doutor, que chega aí quebrando paradigmas na medicina. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com mais um bloco do nosso Saúde em Evidência. E antes da gente conversar com o nosso próximo, na verdade com a nossa próxima convidada, eu gostaria de agradecer, é claro, aos nossos apoiadores culturais. Aqui o nosso agradecimento ao Memorial Onco, a Líder Empresarial, a Unitelemedicina e as lojas LW, que nos ajudam aqui a tocar esse programa que você assiste toda semana
aqui na TV Nova. Lembrando também que o nosso programa é reprisado nas redes sociais da TV LW. E no nosso programa de hoje nós estamos falando sobre atendimento a domicílio, esse novo ramo da medicina que, além de trazer conforto e segurança, traz também uma melhor qualidade de vida no tratamento dos pacientes atendidos a domicílio. E nesse bloco eu vou conversar com a nutricionista, a doutora Keila Santana. Keila, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, Keila, em te receber aqui. Eu gostaria já de começar te perguntando aí como é que é feita essa consulta com um nutricionista a domicílio. Bom, em primeiro lugar, né, a gente vai na casa do paciente, a gente conhece um pouco da rotina dele, faz uma avaliação, certo? Vê qual é a renda desse paciente, como ele vive, com quem ele faz as refeições, se ele está desnutrido ou se ele está com excesso de peso, se ele necessita de uma suplementação, se ele está com uma carência nutricional, certo? Aqueles pacientes que são acamados, a gente faz estimativas de peso, de altura, com algumas pregas cutâneas, a gente vê as circunferências para poder fazer toda uma estimativa dos cálculos para ver a necessidade calórica e proteica daquele paciente. Quando a senhora faz essa avaliação dessa consulta a domicílio, que a senhora vai perceber aí o comportamento do paciente, seus hábitos alimentares e etc e tal, é bem mais fácil de fazer essa identificação do que quando o paciente vai no consultório, porque eu acredito que quando a senhora vai ali a domicílio, a senhora consegue ver até os alimentos que ele consome, que normalmente, talvez, numa consulta, no consultório, ele ali, por medo, ele acabe não dando esta informação. É melhor dessa forma, que a senhora consegue ver esses alimentos ali, o que ele está ingerindo ou não? Sim, é bem melhor, torna-se mais fácil, porque eu vejo, eles conseguem mostrar pra gente, tipo, eu como nesse prato, é tanta porção, esse copo tá certo, é essa quantidade, as medidas, e aí eu posso ver assim, se o paciente tem televisão na cozinha, se ele come assistindo, né, com quem ele vive, como é o espaço, a rotina desse paciente. Então, torna-se bem mais fácil, que aí eu consigo conversar com outros membros da família também, para captar mais informações. Então, eu acredito que se torna bem mais fácil uma consulta e eles ficam bem mais à vontade, às vezes, de mostrar, eu tenho isso, eu uso esse tipo de açúcar, eu uso esse tipo de adoçante, e sai mostrando para a gente. Então, eles se sentem mais à vontade para conversar. Quais os fatores são levados em consideração quando a senhora faz esta avaliação e esta evolução do paciente em casa? É levado em consideração a idade do paciente, certo? As condições socioeconômicas dele, como ele costuma fazer as compras, se é semanalmente, se é por mês. A gente, pelos os exames do paciente, certo? Se ele teve alguma alteração em alguma taxa dele. Então, a gente olha como um todo para ele, certo? Se ele fez alguma cirurgia recentemente, se ele tem algum problema gastrointestinal, se ele tem alguma dificuldade de locomoção, outro tipo de dificuldade. Então, a gente olha isso como um todo. E existe uma dieta para cada paciente que a senhora atende a domicílio ou é uma dieta já padrão? Não, cada dieta ela é individualizada, certo? Pelas necessidades do paciente, pela idade, pelo peso. Se o paciente ele precisa de uma dieta normocalórica, normoproteica, ou uma dieta que seja sem líquidos ou sem resíduos, uma dieta que, um exemplo, um paciente fez uma reconstrução de intestino. Então, o paciente começa com um tipo de dieta líquida, depois vai para uma dieta pastosa, depois vai para uma dieta branda, certo? Então, cada paciente tem a sua necessidade. Então, o plano alimentar é individualizado. Não existe um plano alimentar
padrão, igual para todo mundo. O que é uma necessidade para mim pode não ser uma necessidade para você. Interessante. A senhora falou aí, acho que foi na nossa segunda pergunta. A senhora me respondeu, por exemplo, que a senhora consegue observar o comportamento alimentar do paciente em relação, por exemplo, ao uso do açúcar, né, em casa. Normalmente, quando nós temos pacientes que tenham problemas com açúcar, né, ou diabéticos, vamos assim falar, existe aí uma questão de mitos em relação a tipos de açúcares ou adoçantes. E muitas vezes, creio que a senhora deve ter chegado em alguma casa e ter visto aí um paciente com vários tipos de adoçantes ou vários tipos de açúcares que hoje a gente encontra no mercado e acabam usando ali por uma questão, vamos dizer assim, de automedicação, vamos dizer assim. É possível avaliar esse comportamento e já chamar a atenção da senhora para poder melhor cuidar desse paciente? Já sim. O que eu vejo muito é pacientes diabéticos que saem do adoçante e vão para aquele açúcar mascavo ou açúcar demerara, por exemplo, que é o açúcar preto, né? E esse açúcar, ele é açúcar do mesmo jeito, certo? Então, tem muitos pacientes que dizem assim, ó, doutora, eu deixei de tomar o adoçante porque me informaram que o açúcar preto é mais saudável. Ele é mais saudável, entre aspas, para nós que não temos diabetes. Mas para um paciente diabético, tem que ser ou adoçante ou consumir sem açúcar nenhum, que seria o mais ideal, certo? Mas chega muito caso desses pacientes, sim, que trocam, principalmente os diabéticos, trocam o adoçante por o açúcar preto. E não é recomendado. Eu creio que a maioria dos seus pacientes são pacientes que sejam ou idosos ou acamados de uma forma geral, né? E aí eu me pergunto, e quero fazer essa pergunta também à senhora. Em caso, por exemplo, de pacientes com limitações motoras, que precisam aí de um acompanhamento, de um nutricional mais de perto, como é que é feito nesse caso? Nós falamos agora há pouco do exemplo de pacientes diabéticos, que a gente sabe que em sua grande maioria são idosos. Mas, por exemplo, a senhora pega um paciente pós-traumático de um acidente. Como é que é feita, então, essa avaliação dos complementos alimentares que ele precisa para se restabelecer? Bom, a gente faz uma avaliação, certo? Se o paciente conseguir, dependendo de onde tenha sido o trauma, se eu conseguir pesar o paciente na balança, aferir a altura, se não, eu faço por estimativas, certo? A gente conversa com o paciente, vê qual realmente o tipo de trauma, se ele perdeu massa muscular, se ele está com alguma deficiência de algum nutriente, e a gente vai tentando adaptar, certo? A rotina daquele paciente. Às vezes, pacientes que sofrem trauma, cabeça e pescoço, fica com alguma dificuldade na boca, dificuldade para engolir, então a gente já coloca uma dieta um pouco mais pastosa, um pouco mais de líquido. Então, tudo depende do tipo de onde for o trauma, certo? Na prática da sua avaliação, é normal, por exemplo, que todo nutricionista ele peça ali o famoso hemograma para ver as taxas, como a gente fala popularmente? Sim, eu gosto sempre de ver como é que está, né, o hemograma do paciente. Trabalho muito em cima do colesterol, do triglicerídeo, vitamina D, vitamina B12, que eu acho que são, hoje, a maioria da nossa população, ela tem hipercolesterolemia, tem o colesterol elevado. Então, eu gosto de trabalhar muito com esses exames para ver como é que está realmente o paciente, para mostrar para ele, ó, a taxa deu um pouquinho alterada, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E às vezes eles até mesmo pedem, antes da gente pedir, eles já pedem, ó, doutor, eu quero fazer um exame, que eu quero saber como é que está a minha taxa. Nessa avaliação, quando a senhora vai aí para um domicílio atender um paciente, né, na questão da dieta ali, é comum que o paciente chegue, por exemplo, a mostrar à senhora o que ele costuma comer e daí a senhora já consegue avaliar aí já um comportamento alimentar do paciente? Sim, geralmente eles mostram sim o que comem e aí eu consigo mesmo ter uma visão sobre como é a alimentação dele.
A maioria, quando a gente chega na casa, eles gostam. Já abre, eu tomo esse tipo de leite, eu tomo leite integral, é melhor o desnatado ou integral? Então eles mostram, eu como essa aveia, doutora. É melhor a aveia em flocos ou a farinha de aveia? Então eles chegam para mostrar para a gente mesmo. As frutas também, se comprou as frutas corretas, se lava a verdura direitinho para evitar contaminação, eles chegam a mostrar para a gente. Então, de certa forma, uma consulta a domicílio com a nutricionista, a domicílio é muito mais completa do que uma consulta no consultório mesmo. Sim, porque a gente vê o que o paciente usa, a gente vê os utensílios que eles usam, eles gostam de mostrar como lava os alimentos. Então, às vezes se torna assim uma consulta mais completa. E eles gostam de mostrar, é aqui que eu faço minhas refeições, com essas pessoas. Então, se torna um pouco mais completa, sim. Uma outra informação para a gente terminar que me chamou muita atenção, que a senhora disse que costuma, quando chega, avaliar onde o paciente se alimenta, se é na sala, se é no quarto, se é na cozinha, se é na frente de um aparelho de televisão ou de um computador, ou mexendo no celular, que é um hábito, né, nosso comum de muitas vezes estarmos na mesa comendo e ali mexendo no celular. Esses fatores que são tão comuns hoje na sociedade, a senhora acredita que atrapalha a nossa condução da nossa alimentação, do nosso bem-estar nutricional? Atrapalha sim. A gente acaba comendo mais, a gente acaba tendo problema na mastigação e a gente não sente o gosto, a gente não mastiga direito. Então, quando a gente não mastiga direito, a gente só engole, isso dá a sensação de mais fome, certo? Então, o ideal é que a gente fizesse sempre uma refeição com a família, em um ambiente calmo, longe de TV, longe de celular, longe de tablet, certo? E isso ajuda muito melhor na digestão. Uma última pergunta para a gente fechar. Me diga, mito ou verdade? Há uma obrigatoriedade para todo paciente no geral que a gente se alimente realmente de 3 em 3 horas? Ou a gente deve fazer aquela técnica das 3 refeições do dia, em que a gente no café da manhã come como um rico, bastante no café, no almoço mediante e no jantar a gente deve comer como um pobre mendigo, pouca comida? O ideal é que a gente faça, assim, 6 refeições por dia, de 5 a 6 refeições, certo? Mas não é obrigatório, certo, a gente comer. Mas eu aconselho pessoas, por exemplo, um diabético deve fazer 6 refeições por dia, certo? Mas tem muita gente que trabalha fora que não consegue fazer 6 refeições, certo? Mas o ideal é que você tenha uma alimentação equilibrada, saudável e harmônica, certo? Isso é o ideal, mesmo sendo só de 3 em 3 horas. Muito bem, eu conversei com a nutricionista, doutora Keila Santana, hoje falando aqui para a gente, dentro do nosso tema, sobre o atendimento a domicílio a pacientes que necessitam desse tratamento mais específico. Keila, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Então, é isso. Vamos para um intervalo e eu volto no último bloco, falando sobre a importância de um enfermeiro no cuidado a domicílio. Volto já. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução,
E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E hoje no nosso programa nós estamos falando sobre atendimento a domicílio, esse serviço aí que vem quebrando paradigmas, né, no atendimento a pacientes diretamente na sua residência. E nesse último bloco nós vamos conversar com Marília Domingos, ela que é enfermeira, e a gente vai ver como funciona esse papel desse profissional no tratamento que é feito a domicílio. Primeiro, Marília, bem-vinda ao nosso programa. Muito tá? obrigada. Eu já gostaria de começar te perguntando isso. Como é que funciona esse serviço de enfermagem a domicílio? É um serviço que a gente consegue fazer naquele âmbito, né, domiciliar, com o conforto da casa do paciente. Obviamente, a gente sabe que tem as nossas limitações. As limitações, na verdade, do paciente nem são as nossas. O nosso serviço ele vai ser prestado do mesmo jeito, com a mesma qualidade, com os mesmos benefícios que seriam prestados no âmbito hospitalar, clínico, mas aí a gente está ali no conforto, no aconchego do lar do paciente. Eu acredito que cada paciente demande um serviço diferente, né? Quais são esses serviços mais comuns que você encontra quando você vai atender a domicílio? A gente consegue nos sinais vitais, né? A aferição dos sinais vitais, a avaliação dos curativos, a realização dos curativos em si. Cada paciente é único, cada paciente ele tem, né, a sua individualidade e o seu limite, então a gente tenta chegar no máximo dele, né? E aí a gente consegue fazer uma avaliação mais criteriosa, né? A gente consegue fugir um pouco mais daquele lógico do âmbito hospitalar e a gente consegue uma visão mais humana. Na verdade, a gente consegue uma visão mais individual. A gente consegue ver o paciente como um todo, né? A gente tem um tempo para isso, então a gente consegue curativos, instalação de sondas, a avaliação de um modo geral da enfermagem. A gente consegue fazer dentro do conforto do lar. Quanto tempo aí demora uma visita de um enfermeiro a um paciente em domicílio? 30 minutos, 40. É aquela coisa, cada paciente é individual, cada paciente é único. Então, vão ter pacientes que a gente consegue fazer um pouco mais rápido, até porque as patologias e os serviços serão menos. Já temos outros que são mais complexos. E aí a gente precisa, de uma forma geral, abranger ele como um todo. Então, a gente consegue levar um pouco mais de tempo para realizar essa consulta. Você falou aí sobre uma questão que chama muita atenção, que é um atendimento mais humanizado a domicílio, que, assim, de forma geral, em um hospital não é dado tão bem assim, de forma humanizada, devido à quantidade de pacientes que se tem ali em uma enfermaria. Fora isso, a gente lidar com uma outra situação, que é o pânico, vamos dizer, que alguns pacientes têm de hospital, né? Por exemplo, minha mãe tem um pânico terrível
de hospital. Para elas, hospital já é sinal de morte. E vai sair daí morrendo. Como é que então que você consegue lidar com esse trabalho mais humanizado, com esses pacientes, por exemplo, que têm essas fobias, por exemplo? É o fato da gente chegar, de como chegar nesse paciente, né? Às vezes o fato de muitas vezes a gente chegar, precisar ir ao hospital, então aquilo a gente já consegue ter algumas alterações. Alteração de pressão, ataque cardíaco, aquele coração acelerado, né? E outra coisa é você receber esses profissionais dentro da sua casa. Então, é uma forma que a gente tenta chegar neles de uma forma mais delicada, porque a gente está levando o serviço a eles, e não eles procurando o serviço quando vai para o hospital, quando vai para uma clínica, né? Então, a gente tem um jeito mais, como é que eu posso, em outras palavras, um jeito mais delicado de entrar naquele lar, de entrar na privacidade deles, né? Então, é diferente o contato, né? Qual o tipo mais comum de paciente domicílio que você visita, né? É mais homem ou mais mulheres, né? Porque assim, ambos têm suas restrições em querer procurar um auxílio. Acredito que os homens sejam um pouco mais complicados. Como é que se dá esse atendimento quando você tem que encontrar com um paciente homem a domicílio, ele com seus medos ou preconceitos ou restrições? Eu costumo dizer que o profissional de saúde, a gente não vê o paciente como sexo, né? Com o sexo feminino, masculino, enfim. Ele é um todo, né? A gente está ali na busca do tratamento humano, sendo ele homem, sendo ele mulher. Obviamente a gente tem esses respaldos, existem homens que eles têm, né, um receio de encontrar uma mulher de frente, do mesmo jeito que as mulheres elas têm receio, né, de ir um médico, enfim. Mas a gente tenta quebrar esses tabus, né, e mostrando que o profissionalismo vai sempre além. A gente consegue ver o paciente sempre além. Para o médico, para o enfermeiro, para os demais profissionais, a gente não vê o paciente homem e mulher. A gente vê seu José, a Dona Maria, de uma forma geral, de um corpo humano. Na maioria dos pacientes hoje a domicílio, a gente percebe que são mulheres. Como é que se dá esse cuidado da saúde da mulher e quais os benefícios de uma mulher ser cuidada em casa? A gente sabe que, queira quer não, nas consultas relacionadas às mulheres, a gente vai muito além do ginecológico, né? Que aí a gente costuma dizer a saúde da mulher em si, e aí ele vai, obviamente, muito além do ginecológico. A gente vai para o bem-estar, o físico, o emocional. E aí, quando a gente consegue fazer essa consulta no domicílio, a gente quebra alguns tabus e a gente tem aquela questão de dizer assim, eu não procurei um profissional de saúde, eu não procurei, por exemplo, o meu exame citológico, porque eu não tive tempo, porque eu tive vergonha do profissional, porque eu não tenho com quem deixar meu filho. E tudo isso deixou de ser desculpa a partir do momento que a gente consegue fazer isso na casa da paciente. Então, ela não tem um porquê mais de dar as desculpas em relação a esse tipo de acontecimento. A gente consegue estar ali, a gente consegue estar lado a lado, a gente consegue tirar as dúvidas, sem contar no sigilo, sem contar, né, muitas elas pedem a descrição da situação, a vergonha mesmo de chegar a se expor, enfim. Que algumas ainda têm esse tabu, né, de de procurar o serviço e achar que todo mundo vai estar falando, e é aquele respaldo. E a gente consegue quebrar esse protocolo. A gente consegue ir lá, fazer a consulta qualificada tanto quanto nos consultórios, certo? E a gente consegue prestar assistência individualizada a cada um da melhor forma possível, no horário agendado, tudo ali, como a gente costuma dizer, na palma da mão, né? Não precisa mais aquela preocupação. Eu vou deixar meu filho, eu não tenho com quem deixar. É porque vai ter muita gente, e aí eu vou ficar com vergonha. Então, enfim, a gente consegue, né, chegar na paciente desse jeito. Você falou aí no exame citológico, e aí me diz uma coisa. Existe uma diferença nessa coleta do exame citológico quando ela é feita no consultório e quando ela é feita no domicílio? Não. Em relação à consulta em si, a coleta, na verdade, em si, ela segue o mesmo protocolo, ela segue as mesmas medidas, os mesmos cuidados, né? A coleta ela é única.
não tem como a gente fazer meia coleta, ou então vamos fazer de outro jeito. Não, não tem. Só que a gente consegue deslocar o consultório para dentro da casa da paciente. Então, vai ter a mesma qualidade, os mesmos benefícios e o mesmo tratamento. Quando a gente fala em atendimento a domicílio, a gente sabe que existe aí uma equipe multidisciplinar para acompanhar o paciente a domicílio. Normalmente, o enfermeiro, né, enfermeira no seu caso, você é a primeira da equipe a ir até o paciente ou necessariamente tem que ser primeiro um médico? Não. Cada um tem a sua individualidade, mas aí a gente entra na casa do paciente, muitas vezes, pela parte da enfermagem, no caso da minha consulta de enfermagem. E aí, daí a gente consegue direcionar os outros profissionais. Mas isso não quer protocolos, não quer dizer que tem que ser por mim. Muitas vezes o público que chega até a gente procura como cuidadores, né? Então, os cuidadores, a gente tem aqueles plantões que vão de 8, de 12, de 10 horas, 24, vai depender da demanda que você necessitar. E aí, a partir daquele momento, a gente está ali vendo o paciente como um todo e a gente tem aquele start, né? Vamos trazer o médico, porque ele precisa avaliar esse paciente, vamos levar a nutricionista para ver o estado nutricional daquele paciente e por aí a gente consegue destrinchar, né? Na verdade, os outros atendimentos. Todo cuidador tem que ser um enfermeiro ou técnico de enfermagem ou pelo menos ter conhecimento de primeiros socorros, de medicação e etc. Não, os cuidadores eles não precisam ter formação técnica nem superior, mas o ideal e o que a gente procura para os nossos cuidadores é isso, é que eles tenham pelo menos noções básicas dos cuidados que a gente precisa ter com os nossos pacientes. Então, é a técnica de como trocar uma fralda, é a técnica de como dar um banho nesse paciente. E a gente sabe que eles não podem fazer administração de medicações. Obviamente, a gente a gente necessita da prescrição médica, né? Mas ele não precisa ter essa formação técnica. E aí, hoje em dia, a gente busca qualificar os nossos cuidadores para eles prestarem uma assistência mais qualificada, promovendo cursos na nossa empresa que direcionem esse atendimento melhor. Hoje nós tivemos um programa um pouco diferente. Nós recebemos aqui uma equipe multidisciplinar de profissionais que trabalham no atendimento a domicílio, diretamente a pacientes que, na sua maioria ou na sua necessidade, necessitam desse acompanhamento específico em casa, né? Isso aqui também é uma novidade aqui na cidade de Arco Verde, acredito na nossa região e acredito também onde quer que você esteja nos assistindo, com certeza você já ouviu falar desse tipo de atendimento especializado a domicílio, que a gente chama a atenção, é bem diferente do que é o nosso conhecido home care. Aqui na nossa região, especificamente em Arco Verde, hoje nós batemos um papo com a equipe multidisciplinar da empresa de saúde conhecida como Cuidar Care. E aqui a gente aproveita para agradecer a esses profissionais que bateram papo com a gente, esperam ter esclarecido as suas dúvidas sobre esse cuidado a domicílio, a paciente, tá? E na próxima semana a gente está de volta com mais um tema, quem sabe com mais convidados como hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser.